Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para chegar aí todas as notificações dos nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre as dores dos empresários, né? Vamos falar aí no lado sistêmico, no treinamento, o que isso pode ajudar para você que é empresário, tem sua equipe, sua empresa. E para estar falando aqui comigo um pouco sobre esse assunto, estou com a Maria que é nossa terapeuta oficial do Natcast. Maria, gratidão por você estar aqui, né, no podcast para a gente falar desse assunto do mundo aí corporativo. Bom, não preciso nem falar que é um prazer sempre participar, né? E ainda mais falando de um assunto que eu gosto tanto de falar e que hoje no mercado percebo que tem uma necessidade muito grande. Então, Sim. é sempre um prazer. A gente vê, né, Maria, muito da questão de como a pessoa, né, o funcionário, quando não está com seu mental, sua saúde mental ali boa, como isso pode afetar nas empresas, né, Maria? Como é um olhar sistêmico, um olhar de terapeuta, quais são aí os maiores desafios que as empresas vêm tendo com seus colaboradores? Bom, Nath, é lembrar que, assim, né, por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Sim. E, normalmente, esse CPF, quando você tem um negócio, tem ali várias pessoas trabalhando. E hoje, as dores são muito grandes, porque tem aquelas pessoas que elas estão passando por conflitos no relacionamento, dificuldades financeiras. Eu acho que não existe quem não está passando por algum tipo de desafio na vida, né? Então, a pessoa tem esses problemas, e às vezes são problemas bastante sérios. Desculpa. Às vezes são problemas bastante sérios. E ali no dia a dia, as pessoas vão tentando superar, melhorar, mas não conseguem. Onde que isso vai refletir? Lá no trabalho. Porque muitas vezes, eu esses dias até numa conversa com um empresário, a gente estava falando exatamente sobre isso. Olha só, uma pessoa, ele estava falando o caso de uma colaboradora, inclusive que tinha passado por ali um processo, umas dinâmicas sistêmicas. Ela estava com problemas muito sérios no casamento. Isso estava impactando o resultado dela no trabalho, que era um trabalho de responsabilidade, ela tinha um cargo de responsabilidade e estava passando por um processo de mudanças ali dentro da empresa e ela, assim, com uma pressão muito grande. Aí, veja bem, ela não tinha intenção de acabar com aquele casamento. Ela não tinha intenção de se separar do marido, ou pelo menos não tinha coragem. Sim. Aonde foi que ela fez? O que ela fez? Ela foi lá na empresa e pediu demissão. Olha só. Por quê? A vida pessoal estava muito bagunçada, ela não estava dando conta. Aqui na empresa estava muita pressão. Bom, eu não quero, eu não posso acabar com esse relacionamento, eu vou pedir a conta. Então, ou seja, depois numa conversa, a gente percebeu que essa pessoa ela não queria pedir a conta. O problema maior mesmo não estava no trabalho. Ela tinha um problema muito sério no pessoal, ali nas relações, e que estava refletindo na empresa. Então, hoje, o empresário, o empreendedor que ele tem esse olhar de cuidado e de atenção com o colaborador, ele vai conseguir ter um resultado muito melhor com a equipe. Então, é um trabalho que quem está enxergando isso está tendo excelentes resultados. Por quê? Ele trata a pessoa, né? Ele trata ali o emocional daquela pessoa e aquele colaborador, ele começa a entregar muito mais. A entrega dele é muito maior. Por quê? Porque ele não vem trabalhar com um peso, né? Ele não traz para o trabalho ali os problemas. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar. Às vezes, ele achava que aquele problema que ele tinha era muito sério.
E quando ele passa por uma dinâmica sistêmica, quando ele começa a enxergar ele por dentro, ele começa às vezes até a perceber que nem era tão sério quanto ele imaginava. E detalhe, ainda ele passa a ter também, além dele resolver essas questões, ele passa a ter uma gratidão até maior por essa empresa, porque imagina, puxa, né? Olha que legal, essa empresa, esse gestor, ele teve esse olhar para mim. Então, ela resolve o pessoal e ela começa a entregar muito mais no profissional. Então, hoje, eu penso que assim, o gestor que tem esse olhar é uma questão de inteligência. É um investimento inteligente. Porque ele investe, faz um investimento naquela equipe, naquela, né, na liderança, por exemplo, ou mesmo se no pessoal que trabalha ali mais próximo. Só que o resultado que ele vai ter é muito além do investimento que ele vai fazer. Então, sem dúvida nenhuma, o resultado nas empresas é muito melhor se tem esse olhar para a equipe. Maria, e quando o empresário ele não tem esse olhar, né, para sua equipe, de fazer um treinamento, uma mentoria sistêmica ou olhar, né, realmente, quais são os prejuízos que ele pode estar trazendo aí para sua empresa e para ele e para os funcionários, né? Na verdade, assim, o que eu tenho percebido desenvolvendo esse trabalho com alguns gestores, né, até alguns diretores, é assim, eles vão conseguir o resultado que eles desejam, né? Porque quase sempre o que eu percebi são pessoas muito focadas, muito determinadas em alcançar aquele objetivo, aquele plano, né? Aquela meta traçada. Mas o que eu percebi é que, assim, falando assim grosseiramente, é a duras penas. Então, ele tem um desgaste muito grande, uma perca de energia muito grande. E, assim, uma coisa que poderia ser muito mais rápida com o profissional, às vezes no meio do caminho, aquele profissional sai, ele tem que ensinar outra pessoa a desenvolver aquele trabalho, então ele tem uma perca de tempo e de energia muito grande, consequentemente, também de Sim. dinheiro, né? Por isso o investimento é tão válido. Então, às vezes, ele até consegue chegar onde ele deseja, mas com um peso muito grande. Então, o que eu vejo é assim, muitas reclamações das pessoas, né? Que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas. Eu sinto isso também, né? No meu negócio, eu também percebo isso. E é, sem dúvida nenhuma, extremamente desafiador. A pessoa, o colaborador, ele chega para você parecendo que você é o responsável das coisas que estão acontecendo na vida dele. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa ali, aquele colaborador, ele não tem um mínimo de senso de responsabilidade com a vida dele. Então ele. Aí joga culpa, né? Aí a culpa é o gerente, é o colega de trabalho, é o marido, é fulano. É aquelas coisas que a gente já falou outras vezes, que a pessoa procura um culpado fora. E ela não consegue entender, porque ela vai ter que trabalhar aqui dentro. Né? Ela resolve aqui dentro, ela melhora aqui fora. Mas a pessoa quer melhorar aqui fora, achar um culpado aqui fora, para que ela melhore aqui. Isso não acontece. Isso realmente não acontece. Então, o empresário que está tendo esse olhar, que está conseguindo ter essa percepção, ele está mais focado em treinamentos, em melhoria contínua da sua equipe, justamente para que ele tenha um melhor resultado na empresa. E é fato, existe trocentos estudos mostrando isso, que qual é o maior ativo de uma empresa? É as pessoas. Então, o maior investimento deveria ser nas pessoas, porque a entrega delas pode dobrar ou até triplicar. Então, é um investimento que super vale a pena. Ô Maria, mas antes do empresário ele ter esse olhar aí para as pessoas, para os seus colaboradores, ele precisa olhar para ele ou já pode olhar direto aí para a empresa ou ver primeiro
tá, eu vou cuidar de mim, vou ver se tem alguma coisa que às vezes eu vejo, às vezes acho que é na empresa, mas às vezes é como você falou. Primeiro CPF e depois é CNPJ, né? Primeiro eu, pessoa. Como que é essa relação? Primeiro tem que olhar para ele, né, empresário, para daí depois olhar nas empresas o que está acontecendo, o que, que pode melhorar? É isso mesmo. Então, por exemplo, normalmente quando contrata o meu trabalho, o primeiro é ali o gestor, né, daquela empresa, o dono, é quem está ali na liderança, é o primeiro. E quase sempre a reclamação do dono, ou ali do gestor, quando você vai descendo ali para os líderes e você vai vendo ali a equipe, a mesma reclamação que ele tem da equipe, a equipe tem dele. É Caramba. impressionante, né? Lógico que a gente trabalha, né, tem um sistema de trabalho assim bem sigiloso, assim, para não expor ninguém. Mas é muito interessante. Se a gente pudesse gravar para ver parece que é um espelho, sabe? É um espelhamento, na verdade. E aí digamos que fica simples da gente trabalhar isso e entregar um resultado excelente, né? Porque daí cada um vai olhar para si. Ali aquele gestor, ele vai olhar para ele, vai olhar para as questões dele e ele vai conseguir ter um novo olhar para aquela equipe. E o contrário também. E tem algo que o empresário ele pode identificar, olhar e falar assim, nossa, minha equipe está precisando de um suporte, né? De fazer um treinamento. Tem algum indício que sua equipe não está indo bem, que às vezes muito cai o rendimento, isso é óbvio, né? Mas tem algum outro indício que o empresário ou a empresária pode olhar assim, preciso de treinamentos, preciso olhar para isso, por que está acontecendo? Bom, acho que o primeiro indício, muitas vezes, é a questão ali do quanto de estresse que você está tendo com a sua equipe para ajudar ali e contribuir para que a sua equipe esteja se desenvolvendo. Então, o que acontece? O primeiro sinal é o quanto que está pesado para você conduzir essa equipe. E outro sinal também é você olhar e você perceber que você poderia estar muito mais lá na frente e você está aqui atrás ainda. Sabe, mas o que está acontecendo? Eu sei que isso aqui tem um potencial muito grande. Por que não está acontecendo? Tem alguma coisa ali, alguma pendência ou alguma dependência ali que não foi resolvida, né? Que você não olhou, que passou despercebido. Agora, se você tá tudo bem, não tem nenhum problema, não tem nada para você, né? Vambora. Mas não é o que a gente vê. E detalhe, mesmo aquelas que estão indo bem, muitas vezes quando ela passa a ter esse olhar para os colaboradores, ela percebe que ela pode ir ficar melhor ainda. Então, sempre tem benefício. Mas um dos principais sinais é você olhar e perceber que você tem um potencial muito maior e que você não está conseguindo avançar, né? E que você está ali patinando com as pessoas, toda hora tendo que repor, toda hora tendo um problema ali, tem alguma coisa errada ali. Maria, a gente fala na questão da saúde, né? Mas o que realmente é uma mentoria, um treinamento sistêmico? Como que seria um treinamento sistêmico dentro de uma empresa? Porque a gente fala de uma mentoria individual, às vezes em grupo, mas como seria o trabalho dessa mentoria sistêmica dentro ali do corporativo da empresa? Tem algum desafio, às vezes, com o próprio empresário de não aceitar alguma coisa, ou os funcionários de não querer? Por quê? A gente vê treinamentos normais, né? Às vezes de informática, treinamento de robótica, de cada setor, né? Mas como que é para você trabalhar essa questão do sistêmico dentro de uma empresa? Nath, na verdade é bem simples até, né? Porque assim, a gente sempre atua dentro dali de uma reclamação, né? Digamos ali que o empresário, o gestor, ele vem com uma queixa, uma questão.
Ali, a primeira coisa vai ser olhar para aquela questão que ele falou sobre o olhar dele, né? Sim. E aí olha para a empresa como um todo, vai fazer essa avaliação sistêmica dele e do negócio dele ali diante daquela queixa que ele fez. Então, assim, quando ele faz isso, ele já consegue perceber várias coisas ali que estava passando despercebido. O quê? A gente não tem, porque cada pessoa, cada empresa, cada gestor é uma questão. Cada um é uma história. Às vezes pode ser até a mesma questão, mas ali com aquela pessoa, com aquele empresário, tem um contexto diferente. Então, cada um é cada um. E detalhe, como fica. Cada empresa também tem um sistema de trabalho. Então, por exemplo, se você vai fazer numa empresa que é grande, né, que tem uma equipe, uma parte de produção muito grande, normalmente quem vai fazer ali a equipe de liderança. Porque a equipe de liderança ficando bem, ela consegue passar aqueles processos para os colaboradores. Então, são vários, digamos que são vários processos. Sim. Dependendo do tamanho da empresa, é um pacote. Então, pode ser. Às vezes, o dono faz só para ele. Ele quer entender por que está acontecendo aquelas questões, ele quer entender onde que ele está acertando, onde que ele pode melhorar. Então, tem essa. Que só ali o dono faz esse trabalho. Olhando para o negócio, olhando para a empresa. E tem resultado, se ele olhar só ele mesmo, não envolver ali os funcionários, os colaboradores, pode ter resultado já? Dependendo do caso. Não, já sim, já tem resultado, porque ele já consegue ter um grau de entendimento muito maior dos pontos que ele está acertando e dos pontos que ele pode melhorar. Então, ele já tem uma clareza muito grande. Então, isso já contribui muito. Mas aí é mediante isso que ele fala, não, peraí, então eu quero isso para os meus líderes, né? Para a minha equipe de liderança. Então, é muito comum o empresário fazer primeiro, ele, empresário, olhando para o negócio dele, para a empresa. Em seguida, é muito comum ele, de imediato, já falar, não, eu quero isso para os meus líderes. Então, ali faz para os líderes. E esses líderes, eles começam a ter um grau de clareza muito maior para poder passar para a equipe, né? E ainda tem um outro processo. Quando o empresário faz, os líderes fazem também, passam por todo o processo, e aí eles passam um treinamento mais, e aí isso é o trabalho também que a gente faz. Agora eu também estou junto com a Vanessa Mota e a Luciana Araújo num projeto, né, chamado Tríade em Foco, que a gente vai estar fazendo muito esse trabalho dentro das empresas, onde a gente vai trabalhar várias camadas, né? A Vanessa é muito boa em foco, disciplina, organização, a questão financeira, a questão do crescimento financeiro. A Vanessa é muito boa, metas é com ela. E aí eu entro justamente com essa parte sistêmica, olhando para todo o sistema da empresa, ali de todos os colaboradores, vendo essa questão pessoal de como que cada um pode melhorar no seu pessoal para entregar mais no profissional. E aí vem a Luciana justamente com essa coisa do cuidado, da pessoa ter um cuidado consigo mesmo, dela ter esse olhar para ela, para que ela possa realmente perceber como que o mundo pode ser muito melhor quando ela tem esse olhar, um olhar de cuidado com ela. Então, é um trabalho aí bem legal que a gente já está iniciando. E a gente vai fazer isso muito forte nas empresas, que tem uma demanda muito grande e tem poucas pessoas oferecendo esse tipo de trabalho tão completo como a gente elaborou aí esse projeto. Justamente pensando em ter esse cuidado sobre o todo mesmo da empresa, né? Então, ali vai ser olhado do macro para o micro. A gente tem muito essa questão também, né, Maria? Que a gente vive aí nos meios sociais da comparação.
né? De empresário se comparando com outra pessoa. Às vezes até o funcionário, tipo, eu não desempenho como a Maria. E aí eu fico me comparando. Nossa, mas eu poderia fazer o que a Maria faz. Nossa, por que que eu não faço? O que que você fala um pouco sobre essa questão da comparação quando a gente se compara no profissional, às vezes até os empresários de comparar, não tô tendo o resultado que a outra pessoa tem. É. Bom, primeiro, Nath, que isso acho que é muito comum entre todas as áreas, né? Até no pessoal, essa Sim. questão da comparação, né? Mas ela sempre, a comparação, ela é uma coisa assim que não é vista com bons olhos, porque a única pessoa que você realmente pode se comparar é com você mesmo, né? Então, hoje eu posso trabalhar para ser uma pessoa um pouquinho melhor que ontem. Amanhã eu posso ser um pouquinho melhor que hoje. Então, essa deveria ser a comparação que a gente devia Mas se por que fazer. que a gente faz o contrário, né? Então, olha, mas a questão da comparação, ela tem um quesinho na autoestima, né? Na baixa autoestima. A pessoa, quando ela está fora do seu lugar, quando ela não tem um olhar amoroso de cuidado consigo mesma, uma pessoa que ela não consegue enxergar o seu próprio potencial, as suas qualidades, uma pessoa que não tem uma identidade própria, ela se perde nesse momento. E aí fica muito fácil ficar se comparando com o outro. Por que que fulano consegue, eu não consigo? Por que que, nossa, ai, fulano tem menos conhecimento que eu, nem estudou, nem tem faculdade e está ganhando 10 vezes mais que eu. Bom, a pergunta deveria você fazer o seguinte: o que que eu posso fazer para melhorar a minha vida, né? E eu posso olhar para o outro como inspiração. Ah, isso sim, eu posso Sim. ter pessoas. Eu mesmo tenho várias pessoas que são inspiração para mim. Então, eu posso olhar para algumas pessoas como inspiração e me inspirar naquela pessoa, né? Então, eu posso olhar para as qualidades, olhar, puxa, o que que ele está fazendo que está dando tão certo, né? Será que eu posso? Eu posso colocar a minha energia, não que eu vou ficar imitando, fazendo igual a pessoa, não é isso. Mas eu posso colocar o meu saber, a minha energia e usar aquilo como inspiração. Então, a pessoa ia melhorar muito os resultados dela se ela começasse a trilhar esse caminho, né, de olhar para alguém e se inspirar e não ficar se comparando, né? Ou às vezes rola até um pouco de inveja, né? Então, isso Sim. sim, isso é negativo, não faz bem para ninguém, isso não precisa nem falar, né? Maria, no seu ponto de vista, como você já trabalha, você também é empresária. Qual que é a maior dor do empresário na hora da contratação, em contratar os colaboradores para a empresa? Ó, essa eu tenho que falar para você, hoje eu uso algumas técnicas, né? Algumas técnicas sistêmicas, Sim, mas eu vou dizer para você, eu acho que esse é um desafio muito grande. É, quando se é média e grande empresa, isso não é um desafio, porque sim, normalmente tem um RH, né, que é responsável por isso e tem lá todas as ferramentas necessárias para fazer uma boa contratação e mesmo assim tem erros, né, mas é um pouco mais fácil. Agora, quando você fala de pequeno, o pequeno empresário, pequeno empreendedor, é um desafio muito grande. Uma porque muitas vezes ele não sabe lidar nem com as próprias dores, então ele vai contratar muitas vezes por necessidade. Eu tenho que dizer para você que mesmo com esse conhecimento, muitas vezes eu contrato pela necessidade, pois eu vou ver o que eu consigo fazer sim. ali, né? Então, dependendo da área em que se trabalha, em todas as áreas, pelo menos com a maioria dos empresários que eu converso, é um verdadeiro desafio a contratação, né? Justamente por quê? Porque hoje as pessoas estão extremamente doentes e doentes emocionalmente. E isso tem afetado até o físico. As pessoas têm estado doente fisicamente, mas ela vem lá com uma carga emocional já muito grande que acaba refletindo realmente na saúde, literalmente. Então, é sem dúvida nenhuma um desafio.
Eu uso, tem algumas técnicas, algumas ferramentas que eu uso, mas é assim, diante da necessidade de você ter que atender o cliente, nem sempre você, ali num primeiro momento, você consegue fazer uma contratação 100% seguindo ali os critérios que você gostaria. Então, às vezes, você abre mão de algumas coisas. Claro que isso também tem um preço, e lá na frente, né, você ganha um tempinho para poder rever e aqui fazer uma contratação melhor. Mas eu vejo que é um das principais dores do empresário hoje é pessoas, é contratação. Por E isso que justamente por isso. seria, né, eu acho assim, na hora da contratação, porque geralmente o que os empresários, micro, médio, grandes empresas falam? Que às vezes não consegue encontrar a pessoa adequada para aquele perfil. E aí, às vezes, acaba contratando por necessidade, e daí depois acaba tendo que mandar embora por conta de toda aquela questão que a pessoa não se enquadra. O que você acha, na sua opinião? Da pessoa contratar e fazer aí um treinamento sistêmico, outro treinamento que a pessoa se adequa naquela necessidade ali, ou a pessoa não nasci para aquilo. Você consegue, na mentoria sistêmica, você olhar assim, essa pessoa ela não é boa para tal cargo, mas para esse cargo, se você colocar ela ali, garanto que você vai fazer, que ela vai fazer sucesso. Consegue ver isso, Maria? Ah, consegue, ó. Eu tenho até um exemplo real. Eu fui contratada para trabalhar ali dentro com a equipe comercial. Era para trabalhar todo ali, usando ali a inteligência sistêmica daquela equipe comercial. E aí foi muito interessante porque uma das pessoas era até uma pessoa assim que você olhando, se você fosse falar sem se aprofundar, você ia dizer que era uma pessoa perfeita para aquele cargo, né? Para aquilo que ela exercia. Quando olhou, e aí foi muito interessante, porque na conversa a pessoa ela já deu ali alguns vestígios de que o foco dela era sempre problema. É problema. E aí ela via o problema dela e o problema do outro. Do outro. Então eu falei, nossa, que interessante. E aí quando você pedia para ela olhar para o problema e para a solução, ela se identificava com o problema. Dentro da mentoria. Dentro da mentoria. Então, isso foi esclarecedor. Porque o dono, ele tinha um olhar assim de que aquela pessoa era master, não sei o quê. Era uma pessoa boa, mas ela trazia tantos problemas ali dentro do contexto e a visão dela era só com o problema. Então, sabe tipo aquela pessoa assim que para cada solução ela encontrava 5 problemas? Sim. Então, olha só o peso de uma pessoa dessa dentro de uma equipe. Caramba. E, às vezes, essa pessoa é aquela pessoa que atiça, tem uma faísca e daquela faísca ela transforma numa fogueira. Então, aí entra a sua avaliação, né? Você como gestor, você como empresário, você quer essa pessoa dentro da sua empresa? E detalhe, com o trabalho feito nessa empresa e olhando para essa pessoa específica, eu pude identificar na minha empresa algumas pessoas com aquele perfil. E que é aquela coisa que você está no dia a dia, né? Você não percebe tanto. Então, eu pude ver claramente como é a questão de que, às vezes, a pessoa, você olha, você tem uma necessidade, aquela pessoa entrega uma parte, mas aquela parte que você não consegue ver faz tanto mal e gasta tanto energia dentro da empresa que muitas vezes não vale a pena você ter aquela pessoa. E como que você percebe isso? Só através de um exercício sistêmico, ali usando as técnicas e ferramentas da inteligência sistêmica, que você vai conseguir avaliar isso. Então, é altamente esclarecedor. Traz um grau de clareza para você, para o seu negócio, assim, fabuloso mesmo. Então, se a pessoa quer ter clareza ali com relação aos colaboradores e ao seu negócio,
É perfeito essa ferramenta. E aí, se a pessoa não é, daí a gente vai e manda a pessoa embora. Não, Ou troca, pode tipo, a pessoa não se identifica nesse, pra ela não é boa. Depois que faz um movimento que ela identifica, vem essa questão, vamos tentar mudar ou não? Como que é? O que o colaborador, o empresário fala, nossa, se não faz bem para minha empresa, já vamos, já quer mandar a pessoa embora, né? Bom, aí tem algumas questões, né? Por exemplo, e aí não cabe a gente, porque quando contrata ali a mentoria, quando contrata o treinamento com a equipe, a gente vai avaliar ali dentro do sistema de cada um, os pontos fortes de cada um e como pode ser melhor aproveitado dentro da empresa. Quando você identifica um perfil desse, ali a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho, porque pode ser que a própria pessoa não saiba daquilo. Não tem consciência, ela não né, tem Maria? consciência. Agora, existe pessoas que ela, mesmo diante disso, ela continua. Tipo assim, tá, mas eu não quero mudar. Não quero mudar. Aí, nesse caso, aí cabe ao gestor se ele vai querer manter essa pessoa ou não. Né? A gente é totalmente, assim, neutro. Olha, tá aqui. Você mostra, né? Você faz. Tipo assim, ali você fala. Tô te Agora, mostrando aonde tá aqui, o que você pode fazer, isso. aí vai dele. Aí a decisão final é dele. Agora, uma coisa é fato: ele recebe uma equipe totalmente renovada. Ele recebe ali pessoas que passaram por literalmente por uma renovação interna, uma cura interna que vai já começa nos primeiros dias, já começa a refletir o resultado, né? Já fica visível isso. Não é uma coisa assim que vai fazer e vai demorar uma eternidade para ver resultados. Não, é muito rápido. Agora, tem aquelas pessoas que não estão dispostas a mudar. É tipo assim, nasci assim e vou morrer assim. Mesmo você mostrando que aquilo não está fazendo bem para ela. Né? Mas a decisão é sempre dela, é uma escolha dela. A mudança é sempre uma escolha da pessoa. Sim. Né? Então, tem casos da pessoa não ver. No caso dessa moça, por exemplo, é tipo assim, ela deu com o ombro, assim, tipo. Tô nem aí, né? Igual criança fala assim, tô nem mais ou menos. Então, aí fica a cargo do gestor, né? Sim. Se vai continuar com a pessoa ou não. E aí, só que tem uma coisa, já aconteceu de continuar, mas aí eu sei com quem eu estou lidando. Sim. Então tem isso, a pessoa olha e fala, não, é uma pessoa que entrega muito resultado. Ainda vale a pena. Mas eu tenho a consciência, né? Exatamente. Mas agora eu sei exatamente com quem eu estou lidando. Sim. Então, de toda forma, tem um ganho, sim, para a empresa. E quanto tempo você acha, assim, que é necessário para uma empresa tá trabalhando aí com seus colaboradores a essa mentoria? E quanto tempo, igual você falou, varia sempre de empresa para empresa e do caso, né? Mas quanto tempo aí que você acha o mínimo para já começar a se ter um resultado, para ter um resultado bom, já começar a ter mudanças dentro da empresa? Nath, a gente desenvolve o trabalho, tem de tudo. O ideal é que seja pelo menos por 3 meses, né? Então, dentro de um trimestre, a gente costuma fazer esse trabalho um dia por semana. Então, claro, isso dependendo do tamanho da equipe, Sim. Né? Então, por exemplo, eu já fiz num pequeno negócio ali que ele tinha 7 colaboradores. Então, não havia necessidade de um dia inteiro. Então, ali foi ajustado os valores e eu ficava meio período, um dia por semana, né? Das 13 às 17 horas, a gente fazia o trabalho ali com a equipe e excelente resultado. Mas por que 3 meses? Porque durante esses 3 meses, a pessoa passa por vários processos, várias dinâmicas, ela fica com exercício, sabe? Fica com uma lição de casa ali para ela fazer durante a semana, para que ela continue se desenvolvendo. E aí, no final dos 3 meses,
a pessoa já conseguiu ver ali várias mudanças, vários benefícios, os resultados começam a aparecer assim, de uma forma bem expressiva mesmo. E agora tem aquelas pessoas que depois dos 3 meses falam, não, isso aqui foi tão bom, né? Eu vou Quero continuar. Né? Então, o resultado vai só melhorando, porque o trabalho continua. Dá para fazer um trabalho aí tranquilamente de 1 ano ou mais, ou você manter isso como rotina dentro do seu negócio, que muitas empresas, grandes empresas, já fazem isso. Eu, às vezes, até falo que não é à toa que elas são grandes, porque elas já têm, muitas das grandes já têm esse olhar para o colaborador, para os líderes, enfim. E é bom não só nas grandes empresas, né? Mas às vezes aí, para quem é pequeno, médio, empresário, já pensar nessa questão da saúde dos seus colaboradores, né, Maria? Porque a gente vê a diferença que isso faz, principalmente no financeiro, né? Não só no financeiro, a pessoa vê que realmente a pessoa, nossa, se importa, a empresa se importa. Tem muito isso, né? Porque, ó, veja bem, se você trabalha numa empresa onde todo mundo precisa trabalhar, não tem jeito, seja de uma forma ou de outra, você vai ter que trabalhar. Então, imagina se você trabalha numa empresa que ela tem esse olhar atencioso para você, né? De cuidado, de você ter essa cura emocional. Porque esses dias eu falei, uma empresária falou para mim, nossa, Maria, mas eu já pago uma nota de plano de saúde, né? Eu falei, pois é, né? É importante, importantíssimo, né? Eu falei, mas a maior causa das doenças é as emoções. Né? Então, hoje, é extremamente necessário tratar da saúde emocional das pessoas. Né? Isso vai melhorar muito a saúde física, né? Então, e eu estava falando exatamente isso. Pô, investe um pouco também na saúde emocional. Você vai ver como os seus ganhos vão aumentar muitíssimo. E detalhe, como que esse colaborador vai se sentir com relação a essa empresa? Ele vai ter um senso de gratidão, falar, puxa vida, olha só como que... Nunca vou sair dessa empresa. Nunca vou sair dessa empresa, né? Então, olha só que legal. Então, isso eu penso que pode fazer muita diferença, sim. E faz, né? Um ponto importante que você falou da questão da saúde, que a maioria das pessoas que ficam doentes, que sempre estão doentes, é o emocional e às vezes fala, nossa, não é meu emocional. Mas né? É impressionante, ó. Veio uma moça passar comigo e ela passou por... a gente ficou aí... Até agora a gente tá. Agora tá um pouco mais espaçada. Mas impressionante os problemas de saúde que ela tinha e que ela achava que era gravíssimo, né? Tomando medicação controlada, tal. E aí, quando ela foi olhar mais profundamente para isso, onde que ela tinha adquirido isso, ela pôde ver claramente que ela criava aquela situação para ela não ter que lidar com algumas questões pessoais dela. Nossa. Então, para ela ter uma atenção maior do marido ali, da família, ela tinha que ficar doente. Olha só que louco. Uma pessoa empresária bem-sucedida. Então, ela ficava... E aí, num dos primeiros atendimentos, ela falou, não, Mariana, é possível? Olha, eu paro tudo quando eu fico ruim desse jeito. Eu falei, então, vamos lá. E como é que seu marido lhe trata? Aí ela já... e seus filhos? Então, bastava ela ficar doente, todo mundo ficava em volta dela. Então, ela começou a perceber que ela começou a ficar cada vez mais doente, porque quanto mais doente ela ficava, mais atenção ela tinha deles. Olha que louco. Sim. É inconsciente, né? Inconsciente. E quando ela percebeu isso, ela começou a trabalhar essas questões, começou a se posicionar
diante da família, dizer para eles o quanto que eles eram importantes para ela e como ela gostaria de ficar, de usufruir mais da companhia deles, sem ter que ficar doente, né? Sim. Então, isso mudou demais a vida dela, mudou demais a qualidade de vida dela. E detalhe, nunca mais ela ficou doente. Olha só. Cuidando, né? Primeiro dela e depois da empresa. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes. A Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. E a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Em nossas mãos. Maria, antes de encerrar, quer deixar aí, fala seu Instagram pessoal, quer deixar alguma mensagem para quem é empresário, para quem é colaborador que está nos assistindo? Bom, primeiro, aí meu Instagram é Maria Perk. Já sigam. Já sigam a Maria. Já me segue aí. Se esse conteúdo foi interessante para vocês, que possa compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas possam realmente se beneficiar, né, dessas técnicas, dessas ferramentas, e possa ter uma vida mais leve, mais feliz, com mais leveza, que eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo é extremamente importante, né? Sim. Você poder viver de uma maneira mais leve, apesar de todos os desafios que se apresentam todos os dias. E a mensagem é que você consiga ser mais presente com você, ser mais amorosa, mais amoroso com você, ter um olhar mais carinhoso com você, para que você possa olhar para as suas questões e realmente enxergar uma solução melhor a partir de você mesmo. Sim. Maria, quero agradecer por você estar aqui no Natcast, né, por trazer esse conteúdo, falar um pouco aí do mundo corporativo. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, já curta, já deixa o seu comentário aí pra gente, já compartilha com amigo, com mãe, com família, quem é empresário também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu te espero no próximo Natcast.